paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma mensagem, né? Uma mensagem não, uma explicação, né? Sobre a oração que está escrita lá em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 14, do 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àquele que não pecar para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, porque toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Amém, meus amados irmãos? Então aqui a palavra de Deus é bem clara no verso 14, diz que Deus ouve todas as nossas orações, né? Se fosse dar um tema para essa pregação aqui, eu ia dar a eficácia da oração. Então tudo aquilo que pedimos ao Senhor, tudo aquilo que oramos ao Senhor, Ele ouve, né? Aqui nos proíbe, no verso 16 aqui, orar por aquelas pessoas que obtêm o pecado de morte, né? A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, que o pecado ele te seduz. E uma vez ele seduzindo e você praticando, ele gera morte. Por que a Bíblia fala? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse pecado de morte aqui. Sabemos que temos a natureza pecaminosa, né? E sabemos que Deus ouve todas as nossas orações, porque Deus, né, não está com os ouvidos agravados, está com os ouvidos abertos. Por que muitas das vezes Deus não responde? A Bíblia fala aqui, no verso 14, que Ele responde segundo a sua vontade. Ouvir e ouve todas as nossas orações. Você lembra do sacerdote? Vou te dar um exemplo simples. A Bíblia fala que se o sacerdote tivesse em pecado, se ele entrasse lá, ele não voltaria vivo. Ué, há uma incoerência? Nós não somos pecadores? Aí que vem a diferença do pecado original, né, e do pecado convencional, aquele que a gente pratica intencionalmente. É esse que Jesus está proibindo. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, vamos botar, se prostitui. Aí pede assim, irmão, ore por mim. Você pode até orar com cargo de consciência, sabendo que Deus ouve, mas aquela pessoa que tem que se arrepender, isso é um pecado de morte. É um pecado que a própria pessoa, ela tem que orar a Deus, se arrepender dos seus pecados, porque a minha oração não vai funcionar muito para ela. Porque aquilo ali é uma oração de confissão. Você lembra de Davi? Davi, quando pecou, estava orando para que seu filho ressuscitasse. E Deus falou, levanta, lava a roupa, não vou ressuscitar. Porque isso aí era fruto de pecado, né? Então era Davi que tinha que reconhecer aquilo ali. Podia o reino todo, os súditos dele orarem, e não ia adiantar de nada, porque ali era particular. Esse é o pecado de morte, é o pecado pessoal que muitas das vezes as pessoas praticam, né? Caem em tentação e pedem para que outras pessoas venham. A gente pode orar sim, né? A Bíblia pede para a gente orar por todos, mas orar para Deus dar força, de uma forma certa. Porque não podemos orar, Deus, perdoa ela, não. A pessoa que tem que se arrepender dos seus pecados. Estou dando um dos exemplos, né? Mesma coisa a pessoa tirar a vida de outra, mesma coisa a pessoa que comete o pecado de adultério, de traição. Aí a pessoa fala, ora por mim, pastor, ora por mim, porque não sei o que tal. Mas a pessoa que cometeu, aquilo fica uma ferida, uma marca para o resto da vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o limpo, ele cada vez se limpe mais, e o sujo, cada vez se suje mais, né? Mas voltando a passagem lá do sacerdote. Então o sacerdote andava anualmente ali, no Santo dos Santos, né? E se ele tivesse em pecado, ele seria fulminado ali. Mas ele não era descendente do pecado? Sim. Não é porque a gente nascemos com a descendência de Adão dentro de nós, do pecado, que nós temos que viver uma vida de pecado. Eu sempre falo, nós somos pecadores, mas não praticantes de pecado, né? A pessoa que se diz evangélica, a Bíblia é bem clara, aquele que conhece a verdade e começa praticando outras coisas, esse não vai ser dado por inocente. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, que se você vive uma vida de pecado, né, de prática do pecado, Gálatas 5,16 fala isso, depois vocês dão uma conferida lá, fala que se você viver uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, você está querendo crucificar Cristo a segunda vez. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, né, que aquele que conheceu a luz, aquele que foi, né, iluminado pelo Espírito Santo, que provou dessa maravilhosa presença de Deus,
e cai outra vez, é difícil de ser renovado. Por quê? Porque estaria crucificando Cristo a segunda vez. Meu irmão, isso é muito sério. Né? Vivemos dias que não podemos falar isso dentro das igrejas, porque a prática do pecado está se tornando normal. Hoje, se a gente falar sobre sexo, as pessoas falam, não tem nada a ver, sexo só é aprovado por Deus depois do casamento. E muitas pessoas fazendo isso de qualquer maneira, pastor, todo mundo erra. As pessoas querem justificar o seu erro. Você lembra? Vou te dar outro exemplo, quando Jesus foi crucificado, que ele falou, Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando estavam crucificando Jesus, bateram ali, eles não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Eles estavam ali cumprindo ordem dos seus líderes. Então Jesus pediu para perdoar, porque aquelas pessoas estavam fazendo aquilo inconscientemente. Paulo perseguia os crentes, matava, fazia diversas atrocidades ali com o povo de Deus, e Deus perdoou ele, né? Aí se formos passar para o Novo Testamento ali, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro se arrependeu amargamente. Ali ninguém orou para Pedro, foi o próprio Pedro que se arrependeu dos seus pecados. Não foi como Judas, que teve remorso. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz para que a gente não venha orar para pecado de morte. Pecado que a pessoa comete, eu creio que é isso. Por quê? Porque é um pecado que a própria pessoa ela tem que se arrepender. É a própria pessoa que tem que buscar o arrependimento. Não que o pastor ore outra pessoa, porque o pecado da gente é individual, meus amados irmãos. Não vamos culpar ninguém pelos nossos erros. Não é porque fulano errou, né? A síndrome de Adão. Deus, foi a mulher que o Senhor me deste. Não. Você peca se você quiser. Independente de você ter um marido, uma esposa, um filho que esteja na vida errada, não é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que têm um filho nas drogas. Isso não impede você de orar por ele, porque ele não sabe o que está fazendo. Então você pode orar para que Deus venha libertar ele, sim, mas mediante que ele conheça a verdade de Cristo e sabe que aquilo é errado e comete tal prática, então esse pecado não adianta você orar. Amém, meus amados irmãos? Então fico com essa palavra, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Amém? Aquilo que eu não pude explicar, que o Espírito Santo possa explicar aos vossos corações. Amém?